Bem-vindas ao podcast Viagem com a Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Olá, gente! Hoje aqui é sábado, um sábado muito chuvoso em São Paulo. Já voltei para casa da minha viagem sensacional de Recife até em Maceió, com direito a uma pausa em Fernando de Noronha. Vocês puderam acompanhar aí todas as pessoas que atravessaram o meu caminho, as mulheres maravilhosas, as histórias. Infelizmente, a situação de importunação sexual que eu vivi em Maceió. Só que hoje, esse retorno, né, aos meus conteúdos e principalmente aqui a Viagem com a Adri, eu não vou falar a respeito da minha viagem, mas eu vou falar sobre um assunto que já era uma pauta que eu queria trazer há bastante tempo aqui. Essa pauta diz a respeito dessa dificuldade que as mulheres principalmente têm em lidar com a rejeição. E, gente, sabe o que está por trás disso? É claro, a gente sabe que tem a questão humana, que a gente é um ser social. E como ser social, para a nossa socialização, essa interação do outro, essa validação, essa aprovação do outro, ela às vezes é intrínseca às nossas ações, né? A gente quer ser reconhecido, visto, a gente quer ser aprovado e validado socialmente como par, e isso tem a ver com esse nosso lugar, né? Esse nosso ser social. Isso tem a ver com a nossa humanidade, né? Como seres humanos, como seres sociais que somos. Mas no caso da mulher, isso é sempre muito diferente devido ao condicionamento social. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para tentar explicar para vocês de que maneira isso se configura muito diferente para a mulher. Os papéis patriarcais de gênero estabeleceram que existe, né, para a formação da instituição casal, para a formação das relações tradicionais. O homem tem um papel de ser o ativo, o caçador, né, aquele desejante que vai atrás do seu objeto desejado. O seu objeto desejado é a mulher, dentro da lógica heteronormativa que a monogamia sustenta. E aí, essa busca do homem faz ele ser muito destemido dentro dessa dinâmica. Ele atira para todos os lados. O que der, foi. A maioria costuma dar porque a mulher tá ali naquela situação quase de implorar pela atenção, o desejo desse outro homem. É muito difícil, né? Muito difícil mesmo para as mulheres que vivem dizendo que o sonho delas é casar, que ela quer muito estar num relacionamento sério. O que isso quer dizer? Quer dizer que a mulher quer ser vista, aprovada e validada pelos homens dentro dessa dinâmica. Então, se aparece um tonhão qualquer, não importa quem, quando eu vejo, né, os Red Pill Pill falando que a mulher é interessante, gente, eles não devem viver na mesma sociedade que eu. Na minha vida real, eu tenho cenas pavorosas de mulheres incríveis que infelizmente não se veem, né, como vítimas desse sistema. O querer dentro da idealização de casal e de relacionamento que a sociedade criou para elas faz elas se diminuírem muito para estar com pessoas que não são nem um terço daquilo que elas são, da grandiosidade inteira que elas são, né? Ou faz com que elas passem por cima até mesmo dos seus propósitos, né? Dos seus valores.
E por que elas fazem isso? Porque é muito, mas muito interessante a gente ter um homem interessado, esse desejado, ser desejada, o ser desejada, né? E ter o desejante, claro, dentro das relações heteronormativas, né? E quando eu falo heteronormativas, vamos lembrar que a monogamia é uma relação baseada na heteronormatividade. Não importa quem seja o par, ela vai exigir os mesmos papéis patriarcais de gênero. Só que aí, né, cada um vai performar esses papéis de acordo com a sua particularidade. Mas enfim, voltando aqui, é muito, muito, muito interessante para a mulher ela ter esse desejante em cima dela. Então ela passa por cima de tudo, né? Até dela mesma. Porque ela se sente o quê? Na síndrome da escolhida, obviamente. Mulheres, vocês já ouviram falar da síndrome da escolhida? Essa é a minha tese de como as mulheres acabam em uma situação de vulnerabilidade, numa busca quase que doentia para que sejam assumidas como únicas e exclusivas em relações monogâmicas, enquanto os homens se sentem socialmente privilegiados por assumir essas relações. Bom, se você quer saber um pouquinho mais sobre essa tese, acompanhe as minhas reflexões no Instagram e no Facebook, @AdrianaVenturaOficial. Né? Ela vai se sentir ali a bucetossaura, o grelhinho de ouro, que é aquele homem que é tanto. E aí é muito, muito difícil ela não se curvar aos desejos do desejante. Então, assim, a dinâmica costuma ser essa. Aí isso dá margem para aquelas frases de quando o homem quer, ele faz. E o que ele faz? Ele vai atrás. Ei, estou aqui no seu serviço. Olha como eu tô louco, apaixonado por você. E a gente fica esperando, né? Que tem também um atravessamento romântico. A gente fica esperando essas performances do homem, esse príncipe que quer muito, o fodedor, que desejo incessante ele tem por você, meu Deus! O desejante que é muito objeto, quem? Engolida, escolhidona, o grelhinho de ouro. Único e exclusivo, óbvio. Única e exclusiva, só tem ela. É ela e ninguém mais. Esse desejo incessante só é usado por ela. E eu já escrevi sobre isso, né? Trago isso até no meu novo livro, que é a respeito dessa expectativa que o homem seja esse desejante que vai atrás, e ao mesmo tempo a incoerência de achar que esse desejo será só para nós. Então, ao mesmo tempo que ele é o caçador que vai atrás, que come, que, meu Deus, que predador de perereca, ao mesmo tempo ele tem que ser esse predador só com a nós. Ai, meu Deus, ajuda. Mas enfim, gente, esses são os papéis patriarcais, né? Essas são as expectativas. A mulher fica ali daquela prateleira que sustenta toda essa dinâmica monogâmica. E o homem, ele vai caçar até achar esse amor único e exclusivo que vai ser eterno na vida dele. E eterno em tudo, no desejo. Nem a gente é eterno, né? Que maluquice. Mas enfim. O que acontece se a gente rompe com essa lógica, que é o esperado socialmente? Isso causa um conflito louco na nossa cabeça, né? Tem os extremistas hoje. Hoje a gente, quando a gente fala dos papéis patriarcais de gênero, tem mulher que acha que a gente vai inverter. Primeiro, pagar coisa pra macho, né? Que é o que elas falam. Pra se manter dentro dessa lógica dos papéis patriarcais,
Elas fazem até algumas piadas. Eu já vi alguns tipos de meme na internet com piadas. E a mulher falando, eu vou abrir a porta pro princeso. Essa lógica de princeso é uma brincadeira, mas na verdade, essa mulher que quer se manter dentro da lógica dos papéis patriarcais de gênero, né? E aí ela traz esse entendimento muito superficial e raso de que a gente precisa simplesmente inverter a lógica. Gente, inverter a lógica não é destruir a lógica tão problemática dos papéis patriarcais de gênero, né? A gente precisa repensar, a gente precisa de equidade na hora de pensar neles. E aí, né, elas falam, eu vou abrir a porta do carro, eu vou pagar a conta, e é uma grande bagunça, né? Não é nada disso. Bom, enfim, quando o homem não age dentro dessa lógica esperada de ser o caçador, o desejante que vai atrás, ele te busca, né? E aí acontece, por exemplo, a rejeição, ele não te quis, gente. Isso vai doer em todo ser humano, mas na mulher, isso rompe a lógica dela ser a desejada, a querida, escolhida. Então a rejeição vai mexer numa ferida milenial, né, de milênios da mulher. A gente busca loucamente esse lugar de desejada, de querida, a mais querida, a preferida, a escolhida. Não importa. Faz parte da lógica monogâmica de ver as relações e as pessoas. Você quer ser melhor que a outra. E melhor pra quê? Pra ocupar a instituição casal junto com um bofe magia, né? Ou não tão magia assim. Romper isso é muito doloroso. E por isso que é muito difícil pra gente, né? As mulheres que tentaram minimamente fazer, seja a inversão dos papéis, eu vou convidar o princeso pra um restaurante e eu vou pagar. Não faria isso, tá? Quer dizer, mentira, eu já fiz. E faria de novo. Mas foi uma situação de gentileza mesmo. Faria de novo com essa pessoa, inclusive uma querida, uma pessoa extremamente querida. Levei pra jantar num lugar chiquérrimo lá no Rio de Janeiro. E a pessoa também me recebeu lá. Eu passei dias na casa dela. Foi uma gentileza de verdade. Mas enfim, as mulheres que tomam, né, uma negativa, gente, pra lidar com isso é o erro, viu? Meu Deus, como é difícil pra elas lidar. Porque elas acham que pelo fato delas estarem tomando iniciativa, elas não podem de jeito nenhum tomar uma negativa dos homens. E às vezes vai tomar, gente. Esse lugar de desejante do homem, às vezes ele nem quer tanto assim, tá? Tira esse lugar do homem, do fodedor, que a maioria é broxa. Essa é a real. Gente, é mito. Tanto o homem provedor, como esse homem que estraçalha genitálias. É mais uma expectativa muito furada. Não tem nenhum lógica real essa expectativa. Muitos são preguiçosos, sabe? Ou tem uma performance sexual muito questionável. A gente construiu, a gente fez uma construção social do homem nesse lugar de fodedor e muitos nem são isso. Mas a sociedade espera que ele seja. Assim como espera que a gente atinja um lugar de passividade e um lugar em que o sexo não seja, né, motivado, não seja influenciado. Imagina que eu vou, né, ali despertar o sexo, por exemplo. Adolescentes, de jeito maneira, fecha a perna. Vamos ensinar a ser mocinha. Não vamos ensinar a menina a ter autonomia com o próprio corpo e com o próprio prazer. Afinal, ela precisa ser virgem para guardar
essa virgindade pro homem, né? Na hora do casamento. Então, assim, lidar com a rejeição, lidar com o fato que o cara não quer, bate nessa ideia de querer ser a escolhida, né, a suprema, dentro da instituição casal com esse tonhão, querer ser validada socialmente como instituição casal, porque a validação social é o que mais importa nessa dinâmica, não o sentimento real. É o validar social que dá até mesmo credibilidade, né? A partir do momento que se torna um namoro, um casamento, uala, ele casou com ela, como se isso dissesse muita coisa sobre sentimentos reais, né? Como se ali não fosse só um teatro social e muitas vezes nem corresponde ao que de fato as pessoas sentem. É mais uma questão social do que de fato sentimental. Só que é essa validação social que nos motiva. Então, assim, não ser a escolhida para pertencer a esse lugar que nos dá essa validação social é muito dolorido. E pro homem, gente, não vem falar que é o mesmo, que não é. É o homem que nega. Deus me livre. Ai, não, eu não vou assumir. Ah, não, tô de boa. Agora eu tô solteiro. Eu vi meu irmão falando isso. Ele fica fazendo com a ex-namorada dele assim como se ela fosse um step mesmo. Eu percebo ali nitidamente a síndrome da escolhida. Quando ele estala os dedos, ela tá lá pra ele, né? E quando ele não quer, ele fala que tá solteiro, que ele vai curtir, que ele vai fazer isso ou aquilo. Então, assim, você percebe aí a conveniência. A servidão tá nesse aspecto, né? E ela tá ali esperando, né? Com certeza ela tem uma ideia desse relacionamento muito diferente da que ele tem. Ele fica esperando uma oportunidade melhor. E muitos fazem isso. E quando essa oportunidade vem, quando ela acontece, é aí que desperta na gente esse sentimento de rejeição tão doloroso, né? Gente, desconstruir a monogamia e repensar nesses papéis patriarcais de gênero e nesses lugares que nos colocaram, né, enquanto mulheres, é muito importante até mesmo para essas questões que a gente pensa que não estão atreladas. Estão muito atreladas, porque a gente ainda espera, né, ocupar um lugar de maior importância na vida de alguém, enquanto a gente abre mão e deixa de ocupar um lugar de maior relevância na nossa vida. Então eu vou repetir isso o tempo todo, porque por milênios eles passaram o tempo repetindo o tempo todo pra gente que o lugar mais importante da nossa vida seria do lado de um homem, ou seria dentro de um relacionamento afetivo, né, com alguém, com uma pessoa que representa esse homem, né, que performa dentro das expectativas desse homem, ainda que não seja um homem cis. E é muito difícil, a gente precisa o tempo todo relembrar o meu caminho na monogamia, que não é o caminho de estar num relacionamento não monogâmico, mas é o caminho de desconstruir todos esses papéis patriarcais que movem, né, e que dão vida à monogamia. A rejeição, ela vai ainda nos machucar, tá? Não vou ser hipócrita, não. A gente quer, sim, enquanto ser humano, ser validado. Só que vai reduzir muito esse pesar a partir do momento que a gente entende, né? E isso na desconstrução dessa ideia monogâmica de ser instituição casal e de ser a única e exclusiva. Quando a gente entende que essa ideia de ser a mais isso, a mais aquilo na vida do outro é muito dolorosa, né? É muito insustentável. Isso ajuda muito a gente repensar até mesmo o porquê essa rejeição dói tanto na gente, né? Eu também tenho os meus gatilhos com a rejeição. Tenho trabalhado muito essa questão na terapia, principalmente por ser uma mulher. Aí eu faço o atravessamento aqui, uma mulher negra,
uma mulher não monogâmica, uma mulher que não performa dentro daquilo que a sociedade espera que ela faça, né? Então, quanto mais disruptiva eu seja diante da sociedade, quanto mais transgressora, menos haverão lugares para mim de aprovação e validação social. Eu tô muito consciente disso. E o que eu faço com isso, né? Sendo o ET numa sociedade tão monogâmica como a nossa. Eu tenho que trabalhar a rejeição e eu tenho que trabalhar que a pessoa mais importante da minha vida não é ninguém além de mim mesma. Isso pode parecer muito egoísta, mas pensando em nós mulheres, durante toda a história da humanidade, que fomos condicionadas a colocar o outro e o relacionamento com ele no centro da nossa vida, talvez começar a pensar um pouquinho em nós não seja nem um pouco de egoísmo. Esse foi mais um episódio de Viagem com a Adri. E se você gostou e quer se aprofundar um pouco mais no assunto, vai gostar muito do meu livro As Relações Monogâmicas Só Existem na Cabeça da Mulher Apaixonada, disponível nas plataformas como Amazon e Hotmart. Me siga também nas redes sociais, @AdrianaVenturaOficial. E vamos juntas transformar o modo como enxergamos o amor e as relações. Até o próximo episódio.